Continuando com a nossa prateleira dos profetas maiores, vamos seguir com o profeta Jeremias. Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote da cidade de Anatote, uma pequena cidade localizada a alguns quilômetros de Jerusalém. O chamado de Jeremias ele acontece logo ali no capítulo primeiro, onde Deus diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te colocarei como profeta. Capítulo 1, verso 5. Jeremias, então, ele é escolhido desde o ventre de sua mãe para uma missão específica: anunciar a palavra de Deus em tempos difíceis de rebeldia que o povo de Judá estava vivendo. Este que é conhecido como profeta chorão, não por fraqueza, mas pela sensibilidade espiritual e compaixão que tinha do povo, uma vez que este ia passar por um problema muito grande, o exílio babilônico. O tema central desse livro é a aliança quebrada entre Deus e o povo de Judá. Jeremias é responsável por denunciar a infidelidade espiritual, idolatria, a falsa segurança, a imoralidade daqueles que acreditavam que o templo bastava para protegê-los. A turma estava só religioso. Ele anuncia que a Babilônia seria o instrumento de Deus para trazer juízo, mas também revela uma esperança futura, a restauração do povo e uma nova aliança. Dentro desse livro, nós vamos encontrar vários temas importantíssimos, por exemplo, o juízo divino, Deus não ignora o pecado. Jeremias mostra o julgamento, mostra a consequência direta da rebeldia das pessoas. Nós também temos o chamado ao arrependimento, que apesar da severidade das mensagens de Jeremias, que constantemente clama por arrependimento, ele diz: Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ele também fala sobre os falsos profetas e uma religião superficial. Jeremias vai denunciar líderes religiosos, falsos profetas, e também anuncia o juízo de Deus. Nós temos nesse livro a nova aliança e a esperança futura, que, em meio à destruição, Jeremias anuncia uma restauração. E o sofrimento do profeta. Aqui, Jeremias expressa a rejeição, o isolamento e até mesmo a prisão. Bom, pensando nessa ideia, dos capítulos 1 ao 10, é um bloco de capítulos. Ele vai representar o início da trajetória de Jeremias, que começa no 13º ano de reinado do rei Josias, aproximadamente 627 a.C. Josias havia iniciado as reformas religiosas, tentando eliminar a idolatria, restaurar o culto ao Senhor e, por trás dessa reforma, fortalecer ou reestruturar a espiritualidade do povo que era completamente superficial. Jeremias então é chamado por Deus e Deus tem o propósito de trazer uma renovação espiritual para todo o povo. O seu ministério age como uma voz de alerta para mostrar que a verdadeira conversão não estava acontecendo no povo. Nos primeiros capítulos desse livro, o profeta denuncia a infidelidade espiritual de Judá, porque estavam realizando culto a outros deuses. Dos capítulos 11 até 29, nós vemos as advertências, os julgamentos que Deus vai colocar contra Judá e Jerusalém. Esse bloco seria mais extenso desse livro. Compreende um período que vai do reinado do rei Jeoaquim até o reinado de Zedequias, por volta aí de 609 a 586 a.C., após a morte do rei Josias. Jeoaquim, um rei autoritário, arrogante, resistiu fortemente às mensagens de Jeremias. Foi ele quem queimou o rolo original das profecias. Isso nós vemos lá no 36, no capítulo 36, num ato de desprezo à palavra de Deus. Aqui vemos o profeta enfrentar os falsos líderes religiosos, os sacerdotes corruptos, os profetas enganadores. Jeremias repetidamente adverte: a Babilônia vai ser um instrumento de castigo divino
Resistir é inútil. Durante essa frase, Jeremias realiza sinais simbólicos. Ele quebra um vaso de barro, representando a destruição de Jerusalém. Ele coloca um jugo de madeira sobre o pescoço, simbolizando a submissão inevitável ao rei da Babilônia. O confronto direto com o falso profeta Ananias, que prometia a libertação rápida do cativeiro. E também nesse bloco, Jeremias ele escreve a famosa carta aos exilados na Babilônia, capítulo 29. Ele instrui nessa carta a orar pela cidade, a viver com esperança, porque o exílio duraria 70 anos. É nessa carta que nós encontramos aquela célebre promessa: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Historicamente, esse período ele é marcado com a primeira deportação de cativos para a Babilônia, 605 a.C., seguida por novas invasões até a queda total de Jerusalém no ano 586. Dos capítulos 30 a 33, nós chamamos esse bloco de Livro da Consolação. Depois de muitos capítulos de advertência, juízo, surgem trechos mais esperançosos da Bíblia. Esse bloco, ele provavelmente foi escrito durante o cerco de Jerusalém ou logo depois da sua destruição. Enquanto a cidade ardia em chamas, o povo era levado cativo, Jeremias fala de uma restauração futura. Deus promete reunir o seu povo dentre todas as nações, restaurar as suas terras e estabelecer uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas cravada no seu coração. Por isso que no capítulo 31, verso 33, diz assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Esse trecho, ele aponta ao futuro messiânico. Ele tem profunda relevância teológica aqui. É uma base da promessa do evangelho de Cristo, a nova aliança selada com o sangue de Jesus. Depois nós temos, entre os capítulos 34 até 45, a queda de Jerusalém e os últimos dias do reino. Estes capítulos formam um relato quase que histórico e testemunhal. Jeremias ele vai registrar os últimos acontecimentos antes da destruição total. O cerco babilônico, a fome dentro da cidade, o colapso moral, político, religioso de Judá. O rei Zedequias, um camarada vacilante e temeroso, não deu ouvidos ao profeta. Tentou inclusive rebater contra a Babilônia, que provocou um cerco final de Nabucodonosor. No ano 586 a.C., Jerusalém foi invadida, o templo foi queimado, os muros foram destruídos e Jeremias testemunhou tudo. Ele foi poupado pelos babilônios, mas acabou sendo levado à força para o Egito, juntamente com um grupo de judeus fugitivos, e mesmo no exílio continuou profetizando até o fim. Depois nós temos um bloco de capítulos que vai do 46 até o 51. Jeremias, ali ele não fala apenas para Judá. Ele vai anunciar o juízo de Deus sobre as nações vizinhas: Egito, Filistia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Elão e a própria Babilônia, que no futuro seria conquistada pelos persas. Esses capítulos demonstram que Deus é o Senhor sobre todas as nações, não só sobre Israel. O ponto mais notável é a profecia da queda futura da Babilônia. A mesma nação que foi usada como instrumento divino teria a sua queda. Jeremias anuncia que o Império Babilônico seria derrubado. E isso de fato ocorreu no ano 539, quando Ciro, o rei da Pérsia, entra na Babilônia e conquista toda aquela região e juntamente com seus exilados. Lá no capítulo 52, nós temos a queda de Jerusalém recontada.
É o último capítulo que funciona ali como um apêndice histórico, muito parecido com o final do livro de Segundo Reis. Jeremias revisa a queda de Jerusalém, a destruição do templo e a deportação do povo. E ele termina com uma nota de esperança. O rei Joaquim, que estava preso, é libertado e tratado com honra pelo rei. É um detalhe que simboliza que a linhagem de Davi ainda vivia. Um sinal profético de que Deus não havia esquecido a sua promessa messiânica. Assim, o livro de Jeremias não é apenas uma coleção de oráculos, de conselhos, de fatos históricos, mas um registro vivo de uma nação em colapso espiritual, político, moral, religioso, contado pelos olhos de um profeta fiel.